Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação relacionada à integração entre o Java, Spring, JPA e o nosso banco de dados HSQLDB. Essa nossa apresentação vai ser mais uma revisão, tá, dos procedimentos que a gente vem realizando relacionados ao CRUD, que é a inserção e consulta de dados. Considerando que nós já temos a nossa tabela de contas, tá, a gente vai criar uma outra funcionalidade, no caso o cadastro de naturezas, e a gente vai ver o que o framework já implementa para nós, desde a criação das tabelas de acordo com as configurações e as operações de inserção, alteração e atualização de valores, tá? E também suas respectivas consultas, utilizando os nossos formulários. Esse vídeo vai ser bem uma revisão mesmo, com base em uma nova entidade, ok? Observem que aqui no nosso pacote DAO, nós temos a nossa classe repositório e no nosso pacote model, nós temos novas classes que eu vou dar uma abordagem para vocês de como nós as implementamos, as configuramos para que se torne uma entidade, tá? E aí a gente vai conversando um pouquinho de algumas particularidades relacionadas a mapeamento das nossas entidades. Considerando que o nosso foco agora é a entidade natureza, vamos avaliar a estrutura da nossa entidade. A nossa entidade natureza, ela assim como a nossa entidade ou classe conta, ela começa com uma @entity. Como a tabela é semelhante ao nome da classe, eu não preciso colocar @table, que eu já mostrei para vocês, tá? Aqui eu estou definindo o nosso identificador e as nossas colunas. Uma particularidade, mais uma vez, é que quando eu quero que o nome da coluna seja diferente do meu atributo, eu preciso incluir o atributo ou a propriedade name da minha anotação @column. Isso é particularidade do JPA. Quando a gente está falando de outros objetos, nós temos algumas estratégias de implementação. Vocês já devem conhecer o mapeamento many-to-one, que quando se refere a uma outra entidade. Do contrário, nos próximos vídeos nós iremos falar sobre ele. Mas hoje a gente vai conhecer mais um recurso do JPA relacionados a atributos que não são nativos, né, da linguagem Java, como integer, string, date, tá? Mas sim componentes ou classes que foram implementadas por nós. Nesse contexto, essa nossa classe tipo movimento, ela é um enum. Então, como vocês podem ver, ó, o tipo movimento ele é um enum, que ele pode ser do tipo crédito, débito ou transferência, ok? Para o JPA poder associar que o valor correspondente ao nosso enum vai ser persistido no banco, nós utilizamos uma notação chamada enumerated, ok? Para que ele possa identificar que ele vai persistir ou o valor correspondente ao nosso enum ou a sua ordem. Por exemplo, vamos imaginar que essa seria a nossa ordem do enum, ok? Então, considerando que essa é a configuração das nossas anotações de acordo com o enum, eu posso definir se eu vou enumerar pela string, que é o valor do meu enum, ou pela ordem que está inserido o meu enum. Uma grande ressalva em relação à ordem, como eu mostrei para vocês, é que se eu, por alguma razão, eu mudar a ordem, a minha estrutura no banco, os meus valores no banco não vão estar coerentes com o meu enum informado, então pode gerar algum tipo de inconsistência, ok? Então é aconselhável a gente usar string para você salvar o valor do enum, desde que você tenha a garantia que nunca a ordem vai ser alterada, tudo bem? Considerando que tanto o enum como a categoria são enumerações, eu já fiz as devidas configurações, vejam só. E nós temos aqui o nosso enum categoria, que tem algumas categorias relacionadas à natureza, que vai ser apresentado em tela. Ok? De acordo com a nossa entidade natureza completamente mapeada e configurada, nós já poderíamos trabalhar na tela. Ok? Mas vamos dar uma revisada
de como está ficando o nosso repositório, ok? Só para que os próximos vídeos você já tenha uma noção do que eu faço em termos de mapeamento e inclusão das funcionalidades no nosso repositório, para que a gente venha ter foco só nas funcionalidades e regras de negócio, tudo bem? Aqui eu tenho métodos que fazem a lista das nossas contas, passando o parâmetro usuário ou passando um outro parâmetro que é o usuário e o nome. Esses dois métodos poderiam tornar um só, ok? E um poderia, se fosse o caso, você poderia reaproveitar a implementação desse outro método, reutilizando a sua implementação aqui, fazendo o tratativo se o valor nome está nulo ou não. Mas para efeitos didáticos de apresentação dessa videoaula, eu vou repetir o código e em uma outra abordagem eu vou mostrar como eu posso ter uma única implementação e essa implementação ser reutilizada em mais de uma necessidade, vamos dizer assim, ok? Mas aqui, ó, observem que a nossa listagem de naturezas, eu tenho 3 visualizações. Eu posso visualizá-la informando o usuário e o nome, eu posso visualizá-la informando só o usuário, ou eu posso visualizá-la informando o usuário e tipo de movimento, que a gente vai conhecer em quais os momentos a gente usa cada uma dessas nossas funcionalidades. Observem que aqui eu estou usando muito o JPQL, tá? Que é um dos recursos da linguagem para que você monte as suas sintaxes das suas consultas. Isso aqui não é uma sintaxe de consulta de banco de dados via JDBC, isso aqui é específico do JPA, que eu aconselho vocês futuramente olharem as especificações relacionadas à estrutura do JPA, né, da linguagem do Java Persistence Query, ok? E esse link ele tem várias informações relacionadas a essa tecnologia, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Mas considerando agora que a nossa natureza está mapeada, a gente tem um repositório para realizar a operação de CRUD de inclusão, alteração e consulta das nossas entidades, nós poderemos ir para a nossa camada de apresentação, que é a nossa camada de desktop. Aqui, como vocês já conhecem o nosso padrão, as nossas telas de consultas, elas são denominadas o nome da nossa entidade no plural, para que fique intuitivo os nomes dos nossos formulários e que não fique tão extenso também, ok? Se eu vier aqui abrir com o Window Builder, vamos deixar carregando aqui um segundinho. Enquanto isso, vocês já visualizaram a nossa tabela de conta, né? Tanto na parte de propriedades como na parte de dados, usando o dbeaver. A expectativa é que quando nós executarmos a aplicação, automaticamente nós já criemos as nossas tabelas de natureza e usuário, que eu vou mostrar para vocês que também a nossa tabela de usuário já está mapeada. Eu vou realizar o disconnect porque o nosso banco ele só permite um acesso por vez para que a gente possa executar. Nossa, ainda está processando aqui, mas vamos aguardar mais um segundinho. Enquanto isso, vocês podem explorar esse link aqui do tutorial Sponge relacionadas a JPA. Então tem várias informações aqui e vocês podem ir navegando para ter um conhecimento mais aprofundado sobre o JPA em termos de mapeamento e JPA-QL, ok? Vamos avaliar? Bem, essa é a nossa tela de consulta de naturezas, vejam só, ela já foi implementada. Observe que ela não tem o título nem a descrição, tá? Por default. Vocês já sabem como fazer, né? Só usar aqui o set título, que já herda do nosso formulário, que é a nossa classe genérica. Vamos lá, consulta de naturezas e set descrição, ok? Um exemplo, listagem das naturezas, depois a gente melhora a descrição. Vamos ver se isso já altera aqui nossa visualização, ok? Tudo bem, nosso formulário de naturezas, ele é bem semelhante ao nosso formulário de consulta de contas, tá? Uma grande particularidade que eu vou mostrar para vocês é que aqui eu faço a validação, vejam só,
Se eu tenho algum nome digitado no input do filtro, ele vai fazer uma busca informando o usuário e o nome. Como nós ainda não temos usuário, esse nosso usuário será uma constante na nossa aplicação, mas depois a gente vai incluir a nossa entidade de usuário dentro da nossa seção. Ok? Então, se eu não informei o nome, ele vai buscar todas as naturezas por usuário. Do contrário, ele vai informar o usuário e o nome da natureza. Esse é o nosso formulário de consultas de naturezas, que ele também vai abrir o nosso formulário de cadastro, utilizando o nosso desktop app.getBean e injetando ou criando uma instância do nosso formulário natureza. Que esse nosso formulário natureza também ele é bem semelhante ao nosso formulário de contas, tá? Que ele tem a opção de pegar a entidade, de atribuir, de criar e de salvar. Aqui tem uma particularidade que eu posso deixar o meu formulário aberto caso eu marque a opção novo. Então, enquanto eu não desmarcar essa opção novo, a minha tela vai sendo reinicializada, que eu vou mostrar para vocês, ok? Uma outra particularidade também é que o nosso formulário de naturezas, ao abrir o nosso formulário de natureza, ele tem esse método setEntidade, que esse método setEntidade ele é sobrescrito do nosso setEntidade do formulário. Para isto, o nosso método setEntidade ele não pode receber uma natureza, ele deve sobrescrever, vejam bem, ele está dando um override no nosso método setEntidade porque ele é genérico, ok? Se eu tivesse essa implementação com natureza, ele ia dar um null pointer except porque ele não iria ser invocado neste determinado momento, tudo bem? Vamos executar agora aqui a nossa aplicação. Vamos avaliar aqui o nosso log do Spring. Ok, mas a priori vamos conhecer aqui o nosso log. Ok, observe como ele está criando aqui que não foi encontradas as nossas tabelas de natureza e usuário e ele já criou as tabelas para nós. Então vamos ver se isso já é o suficiente para a gente realizar alguns testes. Vamos imaginar que eu não tenho nenhum registro, porém não deu nenhum erro de fato, ele já fez a nossa consulta aqui, então a nossa tabela já existe na base de dados e eu não tenho nenhum registro, então eu vou aqui incluir e vou colocar uma natureza chamada salário, vou dizer que o nosso tipo de movimento é crédito e a categoria é remuneração. Vou deixar o novo marcado e vou salvar, ok? Observem que aparentemente nós já realizamos um insert na nossa tabela de natureza. Vamos avaliar, vamos criar uma natureza chamada supermercado, tipo de movimento é débito, a categoria, um exemplo, alimentação, mas eu não vou marcar o novo. Vamos salvar, ok, a nossa tela já foi encerrada. Vamos aqui buscar, observe as nossas duas inclusões realmente já estão trabalhando na persistência junto com o JPA e o Spring. Vamos clicar em alterar, a nossa tela de natureza já está sendo exibido o respectivo dado. Supermercado atual, vamos salvar aqui e ver se a gente consegue alterar. Ok, aparentemente mudou e vamos fazer uma busca agora. Super. Ok, só trouxe supermercado, vamos colocar com S e trouxe as duas informações porque todas elas contêm a palavra S. Ok? Então, eu vou agora finalizar aqui essa conexão e vou mostrar o nosso banco de dados mais uma vez. Vamos deixar carregando aqui nosso banco de dados e vamos avaliar como agora está as nossas tabelas. Observe que as nossas tabelas já foram geradas pelo JPA e nós temos as nossas naturezas cadastradas no sistema. Essa abordagem ela está sendo bem explorada, como eu falei para vocês, é porque a partir de agora nós não vamos mais falar de CRUD, nós iremos falar de funcionalidades e regras de negócio, ok? Claro que eu vou mencionar as particularidades relacionadas ao mapeamento, mas as demais funcionalidades serão semelhantes às que já foram apresentadas até o presente momento. Espero vocês até os próximos vídeos, pessoal.